Compartilha
paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos. Boa noite, todos os irmãos e irmãs de Colores. Boa noite. Da cidade de Rondonópolis, Gratinga, também de todos os setores, também das cidades vizinhas e todas as pessoas que estão assistindo a nossa live de outros estados. Quero também agradecer a toda a equipe que está aqui, acolher vocês que estão aí do outro lado nos assistindo e, se puderem, compartilhem para os parentes, para os amigos, para outras pessoas do cursilho, a nossa live. Iniciamos a nossa live em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Invocando a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Também vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria para todas as famílias enlutadas, para o nosso movimento de cursilho, para todas as pessoas enfermas, para os nossos familiares e todos aqueles que estão necessitando da nossa oração. Para o nosso sacerdote e todos os padres, nós estamos no mesmo vocacional, então vamos rezar também para as vocações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Agora faremos a leitura do Evangelho. Boa noite. Boa noite, irmãos. Leitura do Evangelho de Mateus 14, do 22 ao 36. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A fé nos momentos difíceis. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Logo após de despedir as multidões, Jesus subiu sozinho ao monte para rezar. Ao anoitecer, Jesus continuava a ir sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era batida pelas ondas, porque o vento era contrário. Entre as 3 e as 6 da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar,
Ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: venha, Pedro. Desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas ficou com medo quando sentiu um vento e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que você duvidou? Então eles subiram na barca e o vento parou. Os que estavam na barca se ajoelharam diante de Jesus, dizendo: de fato, tu és o Filho de Deus. Jesus e os doentes, acabando de atravessar, desembarcaram em Genazaré. Os homens desse lugar, reconhecendo-o, espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a Jesus todos os doentes e pediram que pudesse ao menos tocar a barra da roupa dele. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou passar a palavra para o Senhor. Primeiramente agradecendo imensamente pelo seu sim, pela sua vocação e por estar nos prestigiando hoje com essa live maravilhosa. Palavra toda do Senhor. Muito obrigado, ouvimos a palavra de Deus, que bonita a palavra de Deus, né? Mesmo que nós estejamos fazendo travessias, e cada um de nós na vida, né, faz travessias, né, seu trabalho, sua vida, sua família, sua comunidade, sua paróquia, e essas travessias às vezes têm tempestades, mas quando a gente confia e coloca isso junto com Jesus, tudo se torna mais fácil. Saudação a você que está nessa noite acompanhando aqui na cidade de Rondonópolis e em outros locais. Que bonito, um abraço, né? A gente não pode abraçar pessoalmente, mas olha aqui, ó, um abraço bem carinhoso, né? Bem afetuoso, do jeito que é possível hoje, né? Obrigado também pelo Crucílio, porque certamente muitos estariam nessa segunda-feira, nesse horário, se preparando para ir para a escola vivencial, que é um momento muito importante do encontro, do reencontro, do reavivar, do reassumir. Isso é muito bonito. Mas hoje eu vou falar um pouco sobre o mês de agosto, porque agosto é um mês vocacional. Primeiramente, é um mês dedicado à vocação. Amados e chamados por Deus é o tema. Lembrando que no primeiro domingo, que foi ontem, era o dia dedicado à vocação sacerdotal. Amanhã é dia de São João Maria Vianney, dia do patrono dos padres. Nós vamos ter das 8 às 11 horas amanhã uma videoconferência com todos os padres da diocese, onde nós vamos fazer um momento orante, um momento de reflexão, uma mensagem, enfim, um momento bonito assim de convívio, de encontro com videoconferência. No próximo domingo é dia dos pais, a vocação da família. Teríamos a Semana da Família, que vai ter Semana da Família, mas de uma forma diferente. Não vamos ter a caminhada da família, nem o simpósio da família, porque não podemos fazer as aglomerações. Mas a família, nós vamos ter eu e minha casa, serviremos ao Senhor, é o tema. Depois nós vamos ter o dia dedicado aos religiosos e religiosas, que é dia 16, dia da Assunção de Nossa Senhora, e o último domingo do mês de agosto é dia dedicado aos evangelizadores, aos catequistas. Tudo isso nos leva a viver a vocação. Aí vem a grande pergunta, mas o que é vocação? Olha, eu até vou sentar para responder de tão bonito que é. Bonito que é a vocação. Vocação é uma palavra que significa vocare, em latim. Vocare era quando alguém de um lado da montanha gritava para o outro lado da montanha.
especialmente para anunciar boas notícias. Uma vitória, o nascimento de uma criança, uma coisa boa que aconteceu na comunidade. Alguém saía gritando, chamando. Aí veio a palavra vocare, vocação, chamar, um chamado de Deus. Então, a vocação, ela é dom de Deus, chamado de Deus, que requer de cada um de nós uma resposta. Seja essa resposta a vivência da família, a vocação familiar, seja a resposta através da vocação sacerdotal, nossos padres, seja a resposta através da vocação religiosa, que são os nossos religiosos e religiosas, as congregações masculinas e femininas, seja essa resposta através da missão do leigo, é o catequista, é o participante dos movimentos, das pastorais, das coordenações. Essa multidão de leigos e leigas, essa beleza dos leigos, lá na comunidade, nas suas pastorais, nos movimentos, dedicam tempo, às vezes passam por dificuldades, são incompreendidos, mas não desanimam. Graças a esses leigos e leigas que vivem essa vocação, é de que a igreja é viva, é ativa, o leigo na família, o leigo na comunidade, o leigo na sociedade, vivendo a sua vocação. Nenhuma é maior nem menor do que a outra. A igreja, o mundo necessita de padres, necessita de religiosos e religiosas, necessita de pais, mães, leigos e leigas engajados nos mais diversos serviços. Por isso que a vocação é um chamado. Deus chama. Deus chama. De que jeito? Deus tem milhões de jeitos. Se cada um de nós fosse contar um pouco a história da sua vida e da sua vocação, por que hoje você está no cursilho? Por que hoje você é líder na comunidade? Por que hoje você é catequista? Por que hoje você está num grupo de família? Por que hoje você visita doente? Por que hoje você faz uma ação social? Por que hoje você é correto, honesto lá na sua empresa? Por quê? Porque é um dom de Deus. É algo de Deus na alma, na vida da pessoa. Isso é vocação. A vocação requer uma resposta. Se há um chamado, é uma resposta. A resposta às vezes pode demorar. A resposta às vezes parece não acontecer. Mas toda vocação requer uma resposta. Deus chama, a pessoa responde. Às vezes demora a responder, às vezes responde de forma imediata, às vezes responde e depois desiste, às vezes diz não, depois diz sim. Então, a resposta também é variada. A resposta não é uma linha reta. A resposta também é variada. Mas o importante é a resposta. Isso que é importante. Então, vocação, dom de Deus, chamado, que requer uma resposta. Esta resposta, ela é acompanhada de um envio, de uma missão. Toda vocação, ela não é só vocação para si. É sempre uma vocação de envio para a missão, para a família, para a igreja. Uns são chamados como padres, não para si, para a igreja. Outros são chamados como religiosos, não para si, mas para a congregação, para a missão. Milhões são chamados para a vida familiar, não para si, mas para a sua família, para a sua comunidade. Então a vocação sempre tem dom de Deus, chamado, resposta, envio, missão. E tem uma coisa muito importante, o testemunho. Cada um tem que viver o testemunho
correto, honesto da sua vocação. Seja padre, seja religioso, seja religiosa, seja leigo, seja cristão na comunidade e na sociedade, tem que viver a sua vida de uma forma de testemunho. É claro que o testemunho é uma exigência, é um exercício, às vezes é um sacrifício, às vezes é uma renúncia, mas o testemunho se requer de uma vida ética, de uma vida correta, de uma vida condigna, conforme Deus pede a cada um de nós. A grande vocação é a vida. Deus nos chamou, Deus te chamou para a vida, o cuidado com a vida. Mas essa vocação, ela é enriquecida quando esta vida passa pelo batismo. Somos enxertados em Jesus para receber esta semente chamada vida, vocação, chamada vida cristã. Isso é importante. O batismo é importante. Aqui está acontecendo que está saindo, mas não tem problema não. A máscara é importante, né? Então o batismo é importante na vida. Nós deveríamos recordar e agradecer a cada dia. Obrigado, Deus, porque somos batizados. Obrigado, Deus, porque pelo batismo recebi uma missão, uma vocação, um caminho para seguir. Isso nós recebemos pelo batismo. O batismo é como uma semente lançada na terra, que vai germinar, que vai produzir. Assim é o batismo, esta missão, essa vocação, esse chamado de Deus. E aí vem a vocação como grande chamado de Deus, primeiro, como já tínhamos falado, para a família. A vocação dos leigos e leigos, esse chamado para Deus. Então, a vocação na família, viver a paternidade, viver a maternidade, viver a missão dentro da família. Então, aquele que é chamado a viver na família, ele vive chamado, que os documentos da igreja chamam de índole secular. Ou seja, os leigos são chamados a viver sua vocação no mundo, na realidade, nas profissões, no dia a dia, no cotidiano da sociedade, a índole secular, na profissão, na ética, no bem comum. Aí ele vai vivendo a sua vocação. Aí vem a vocação ainda chamada do laicato, o leigo na igreja. Como é bonito, eu me emociono. Desde que eu me ordenei padre, sempre achei muito bonita essa presença do leigo, né, na liturgia, na catequese, como ministros extraordinários da Eucaristia, na caridade, no dízimo, em tantas coisas que vai fazendo o leigo presente na igreja, presente na comunidade. E isso nós devemos valorizar muito, essa presença do leigo, essa vocação do leigo presente na comunidade, presente na igreja. E olha, isso é muito bonito, muito lindo, e graças aos leigos, a sua vocação, a igreja é viva, a igreja é ativa, a igreja tem sua missão, a igreja continua esse chamado de Jesus. E isso é importante. Então eu convidaria você, membro do Cursilho, leigo, leiga, independente se é do Cursilho ou não, que está nos acompanhando, viva profundamente essa vocação chamada do leigo na igreja. Às vezes é incompreendido, apanha e tem suas incompreensões, mas não desanime não. Não desanime. Vamos à frente. Vamos caminhar. Né? Isso faz parte da vocação. Mas também a vocação, no meio do povo leigo, Deus chama jovens, homens, para o ministério ordenado. São os bispos da igreja, os padres e os diáconos, que recebem esse dom, esse chamado especial de Deus, que requer uma entrega de vida, que requer uma renúncia, que requer doação, que requer serviço, que requer gratuidade. Há uma certa diferença entre
a vocação familiar, pelo caminho, pela forma com que a vida é vivida, e a vocação dos ministérios ordenados, bispos, padres e diáconos. Graças a Deus nós temos, sempre na igreja, homens, jovens, que seguiram esse caminho, que são hoje os nossos padres. Nós não temos aqui na diocese atualmente diáconos, e bispo, os bispos. É uma vocação que requer uma identidade pela missão. É uma vocação hoje, de certa forma, difícil de viver no mundo atual, na realidade atual, na situação atual, uma realidade difícil de viver, porque requer testemunho, requer uma vida correta, requer uma vida honesta, requer muita fé, requer gratuidade. O padre, o bispo, ele não é assim, eu quero assim. Não, é aquilo que a igreja pede de cada um de nós. É o que a igreja pede, não é o que eu quero. O que a igreja pede. Ah, eu quero fazer desse jeito. Não, tem que fazer do jeito que a igreja pede. Então, isto é a vocação sacerdotal do bispo, dos padres e dos diáconos. Mas nós temos também, dentro da igreja, a vocação à vida religiosa. São as congregações religiosas masculinas e femininas. Aqui na diocese das masculinas nós temos os frades menores, são os franciscanos no Sagrado Coração de Jesus, os salesianos na paróquia São João Batista e os frades menores missionários em Itiquira. Já as congregações femininas, nós temos as irmãs catequistas franciscanas, as irmãs salesianas, as irmãs da Divina Vontade, as salesianas estão aqui em Rondonópolis, Guiratinga e Alto Araguaia, as ursulinas estão em Alto Garças, as irmãs salesas estão em Tesouro, as irmãs da Divina Vontade em Guiratinga, as irmãs palotinas aqui na paróquia São José Esposo, as irmãs ou as leigas consagradas em Guiratinga, que trabalham no patronato Santo Antônio. São estas as congregações femininas que nós temos aqui em nossa diocese. É uma vocação própria dos religiosos. Alguns religiosos das congregações masculinas são padres, outros não. Se você for ao Seminário São Francisco, vai encontrar alguns frades que são padres, mas vai encontrar frades que não são padres, são religiosos, mas não ordenados padres. E as irmãs que fazem a sua consagração a Deus através da vida religiosa. Assim nós temos todas essas vocações. Muitas, não, são poucas, nós precisamos de mais vocações, né? E nós temos assim, para o cultivo das vocações, nós temos o seminário propedêutico na paróquia Bom Pastor. Propedêutico é um processo preparatório para aqueles que vão ingressar no seminário maior em Cuiabá, que é o seminário Jesus Bom Pastor da Diocese de Rondonópolis e Guiratinga. O propedêutico é 1 ano. Daqui eles vão para Vargem Grande e Cuiabá, no seminário Jesus Bom Pastor. Lá eles têm mais um preparatório de 3 anos. Durante esses 3 anos eles fazem o curso de filosofia e fazem todo o processo formativo na dimensão humana, afetiva, intelectual, pastoral, comunitária, vivencial. Depois eles vão no mesmo seminário, para um outro estágio chamado teologia. São 4 anos, onde é feito o discernimento, o discipulado, o aprofundamento, a opção para, depois dos 4 anos, fazer o seu pedido de ordenação presbiteral. Nós temos atualmente no propedêutico
3 jovens, na filosofia nós temos 5 e na teologia temos 4. Parece muito, mas é muito pouco. Isso significa que, se todos perseverarem, nos próximos 9 anos, nós vamos ter em torno de mais 10, 11 padres, se todos perseverarem. Mas nós sabemos que sempre a perseverança é de 35%, 40%. Então, há uma necessidade das promoções das vocações. A vocação, ela não cai do céu. Infelizmente, não é assim. Se caísse do céu, já tinha chamado Deus, abre os buracos do céu e derrama padre sobre Rondonópolis, Guiratinga. Mas não é assim. A vocação nasce numa família. São os jovens da família, tanto da vida masculina como da vida feminina. São jovens nascidos na família, educados numa família, que vivem numa família, que são inseridos numa comunidade. E desta comunidade, dessa família, eles são encaminhados para a vivência vocacional desta comunidade. Então, é importante a gente valorizar muito a vocação sacerdotal e religiosa. Eu não estou dizendo que a vocação à família não seja importante, é muito importante. Mas, atualmente, a igreja tem uma necessidade muito grande da vivência da vocação sacerdotal e religiosa. Nós precisamos aumentar o número de padres. Nossa cidade cresce, os bairros começam a surgir. Alguns padres estão envelhecendo, outros estão doentes. Então, nós temos necessidade de termos mais jovens dispostos a seguir esse caminho. Aí vem o papel do leigo, o papel da família, para que promova as vocações. Promover as vocações. E se nós pegarmos a Bíblia, quando Jesus chamou os seus discípulos, está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, no versículo 13 seguinte, diz assim: Jesus subiu a montanha. É interessante que tudo aquilo que é importante, Jesus coloca, ele subiu a montanha. E chamou o que ele mesmo quis. É um pouco aquilo que eu falei. A vocação é um chamado de Deus. Ele chamou aquele que ele quis. E foram até ele. Vocação é um chamado, vocação sacerdotal religiosa, é um chamado daqueles que seguem para se aproximar mais do povo, se aproximar mais de Jesus e viver esta vida. Então constituiu os 12 para estarem com eles, enviá-los a anunciar. Vejam, a vocação nunca é uma satisfação apenas própria. Eu digo isso porque se somar o tempo de seminário, eu já estou quase 60 anos nessa vida. Eu entrei no seminário dia 12 de fevereiro de 1959. 1959. Me ordenei padre 14 de julho de 1973. Isso já são 47 anos. E eu posso dizer que a vocação é isto: subir a montanha, chamar que ele quis, constituiu para estarem com ele, estar com Jesus. Eu digo assim para você, leigo e leiga, nós não resistimos nosso chamado se não estamos intimamente ligados com Jesus Cristo e com a missão. Estar unido com Jesus Cristo, estar unido com a missão. Isso é fundamental para a vivência de uma vocação. E ainda mais, constituiu os 12 e enviou-os para anunciar. O envio. O envio é uma gratuidade. O padre, o bispo não escolhe, não, eu quero aqui. Não. É aonde a igreja enviar. Eu não era daqui. A igreja me enviou para cá. Deixei tudo seguir. Padre também, ele não é dono da paróquia.
Se houver uma necessidade para ir para uma outra paróquia, ele deixa, com alegria, recomeça o trabalho numa outra paróquia. Isso é um envio, isso é a missão, isso é estar com ele, isso é a gratuidade, isso é a vocação. O leigo já é um pouco diferente, porque a vocação do leigo está vinculada à família e à profissão. Então o leigo ele é mais vinculado a uma cidade, a um local, dado a sua família, dado a sua profissão. Já o padre não tem a família e não tem profissão. Então ele é uma pessoa livre para a missão. Isso é importante, ele é uma pessoa livre para a missão, porque ele não tem um vínculo familiar, ele não tem laços familiares, ele não tem uma profissão, mas ele tem uma missão. Isso nos faz livres de estar aqui, estar ali, com gratuidade, com amor. Então eu digo assim para vocês, leigos e leigas, membros do Cursilho, vivam esta vocação. Eu estava lendo aqui, não dá tempo de falar, mas eu trouxe umas folhas assim, que diz assim, que viver a vocação é um sinal de alegria, um sinal de fé. O Papa nos diz assim, 5 coisas importantes que ele diz, né? O Senhor nos indica para onde ir. Deus indica para onde ir. Não se vive uma vocação sem o esforço. Vocação requer esforço, requer doação, requer renúncia. Ele também diz, a vocação requer escuta da palavra de Deus. Quem quer viver bem uma vocação, seja na família, você pai, mãe, esposo, esposa, volte tua vida para a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Que alimente com a palavra de Deus, que é muito importante. Viver a vocação também, o Papa nos diz, não é um por acaso. Atrás de tudo sempre tem um chamado de Deus. Se a gente conta a história da vocação, tem cada história muito interessante. Mas por detrás está a mão de Deus. Então não é um por acaso. Como diz o Padre Zezinho também na canção A Bênção da Família, que nenhuma família comece num por acaso, mas comece como uma vocação. Quando se começa por um por acaso, a pessoa não tem resistência para enfrentar os desafios. Tem que começar como uma vocação. E diz ainda que a vocação é preciso permanecer no amor de Deus. Quando a gente tira o amor de Deus, a experiência de Deus do coração, e a gente acha que nós somos os donos, que eu sei, que eu faço como eu quero, sou eu que decido, eu só vou fazer coisa errada. Eu tenho que viver a experiência, a escuta daquilo que Deus pede de cada um de nós. Isto é a vivência da vocação. Eu espero que vocês vivenciem bem a sua vocação. Próximo domingo é Dia dos Pais. Viva com alegria esse dia, do jeito que nós podemos viver. Aprender a viver alegria sem festa. Mas a festa de outro jeito. Mas viva bem esse dia, renove seu compromisso de pai, de mãe, de família. Aí viria a Semana da Família. Viva a sua experiência de família. Viva essa vocação. Isso é importante, isso é fundamental. E a você, membro do Cursilho, que bonito essa vocação. Cristo conta com você, e eu com sua graça. Que bonito. Foi essa descoberta linda dentro de sua vida. É fácil? Não, não é fácil. Mas é bonito. É desafiador. Quando um irmão ajuda o outro vivendo a sua vocação. É um pouco isso que eu queria colocar. Não sei se tem alguma pergunta, alguma coisa que algum ouvinte
gostaria de saber? Vamos lá, Lauri. Tem. Boa noite, Dom Juventino. Boa noite a todos que nos acompanham. Temos aqui uma pergunta. Pessoa que cumpre, né, com a sua vocação dignamente, ela pode ser considerada um cristão comprometido? Quem cumpre a sua vocação, sim, um cristão comprometido. É claro que, como eu coloquei, a vocação não é só um fechamento em torno de si. A vocação sempre é uma missão. Então, um cristão comprometido, a palavra já diz, um cristão comprometido é um cristão que tem a sua espiritualidade, tem a sua vida cristã, tem a sua piedade, pode ter o seu grupo, o seu movimento, independente disso, mas tem que ter a missão. A missão. E a missão da igreja, a missão da comunidade. Né? Então, isso é importante. Né? Mas, assim, a descoberta da vocação é sempre esta vivência da missão dentro da comunidade, dentro da igreja. Então, vocação, chamado e missão estão sempre unidos. Obrigado. Aqui também tem uma outra pergunta da Márcia Pimentel. Ela colocou o seguinte: nestes tempos atuais, muitos são os desafios para sermos profetas, para motivarmos novos vocacionados e a assumirem a sua missão. Como nós, leigos, podemos ajudar a nossa igreja a despertar novos padres, novos vocacionados? Olha, muito obrigado por essa pergunta. Essa é a grande questão. Como os leigos vão ajudar? Eu diria assim, já falei, comece dentro de sua família, mas comece também na comunidade. Comece a colocar para a juventude. Hoje a vocação já não é tanto como meninos, hoje se fala mais a vocação como nos adolescentes, jovens, e inclusive muitos dos vocacionados saem das universidades. Nós temos no seminário jovens que são engenheiros, são advogados, já tem o curso de economia prontos. Nós temos aqui 2 padres que são advogados. Né? Então, as vocações estão surgindo já de forma mais adulta. Mas é importante criar o lado positivo da vocação. Não assim, criar só o peso da vocação, mas o lado positivo. Mas não ilusório. Uma coisa é o lado positivo, outra coisa é o lado ilusório. Nós não podemos iludir o jovem, nós temos que ser muito realistas do que significa a vocação sacerdotal ou religiosa, que é um compromisso, é uma renúncia, é uma busca, mas ao mesmo tempo é uma alegria, é uma doação, é uma bênção de Deus, é uma doação, é uma missão que, realizada na gratuidade, faz o ser humano viver muito alegre, viver muito feliz. Então comece na sua família, na sua comunidade, colocando o lado positivo, a promoção das vocações, falando sobre a vocação, falando sobre o sentido do chamado de Deus, falando sobre a opção que o jovem tem que fazer, e aí vai despertando as vocações em nossa igreja. Muito obrigado, Dom Juventino. Eram essas as perguntas que surgiram aqui? Sim. A Célia, contigo agora. Vamos ainda para uma bênção final, né? Mas a coordenação pode falar, né? Pode falar. Dom Juventino, em nome do Movimento de Cursilho, quero agradecer imensamente pelo carinho que o senhor tem, né, com esse movimento, e também para que nós possamos, depois dessa live, viver a nossa vocação de pais, de mães, de cursilistas, e agradecer. O movimento é bem grato por esse carinho. Também agradecer a todas as pessoas que assistiram a live, que compartilharam, que mandaram seus, como diz minha filha, seus likes, né? E a bênção, gostaria que o senhor fizesse. Tudo bem. Então,
Vamos viver a vocação. Obrigado aos nossos padres que acolheram o chamado de Deus, não sem desafios, estão no dia a dia respondendo a esse chamado. Obrigado à vida religiosa, tanto masculina como feminina, pelo seu testemunho de vida, pela missão. A grande maioria dos religiosos não nasceram em Rondonópolis, são de todo canto do Brasil e do mundo. Vocação é isso, é um despreendimento. Isso é um dado importante também da vocação, o despreendimento para uma nova família, que é o mundo, que é a sociedade, que é a comunidade, que é a igreja, que é a diocese, que é a congregação. Mas também obrigado a você que vive a vocação da família. Tão bonito, no mundo atual. O pai que cuida dos filhos, a mãe que cuida dos filhos, o casal que cuida dos sogros, dos avós, carinho com os idosos. Isso é a vocação. A vocação sempre tem seu momento da cruz. Obrigado também a todos os evangelizadores. Essa vocação, não só viver como família, mas viver como evangelizador. Eu fico pensando assim, na beleza do casal, vocês, né, saíram de casa, podia estar em casa, né, saíram de casa, vêm aqui por uma missão, né, por uma missão, e sai um outro dia, agora está tudo meio complicado, mas sai outro dia porque tem uma reunião, sai outro dia porque tem um curso, sai outro dia porque isso, né? Chega em casa, criançada, os filhos e tal, e aí tem que fazer o almoço, aí tem que lavar roupa para amanhã, né? Tal, assim. Quer dizer, esse é o belo da vocação, né? Esse é o belo da vocação. Então vamos invocar a bênção sobre todas as vocações. Senhor nosso Deus, pela imposição das mãos consagradas, Deus abençoe nossos padres, os bispos aqui do Mato Grosso, todos os padres da nossa diocese. Deus abençoe os religiosos e as religiosas, leigos e leigas, todas as nossas famílias, todos os participantes do movimento de Cursilho e de tantas outras pastorais que leigos e leigas participam. Saúde aos doentes, alegria aos tristes, esperança aos desanimados, que Deus conforte os corações tristes, Deus console aqueles que derramam lágrimas, Deus seja fortaleza àqueles que estão doentes, Deus abençoe nossa cidade, Deus abençoe nossa igreja, Deus abençoe nossa diocese. Com a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe. Boa noite. Paz e alegria a todos vocês. Alguns avisos. Primeiramente, agradecer ao Dom Juventino mais uma vez, em nome do GED. Muito obrigado, Dom Juventino. O senhor já é a terceira vez que está aqui conosco, né? E com certeza vamos precisar. É uma alegria muito grande sempre ter o senhor aqui conosco, Dom Juventino. E agradecer o carinho que o senhor tem para com o nosso movimento, sempre se colocando à disposição quando a gente precisa da sua ajuda, nas suas orientações, nos seus encaminhamentos. Muito obrigado, Dom Juventino. Semana que vem, terça-feira, vai ter uma live sobre a família, com casais, né? Às 19h30, nós vamos ter essa live semana que vem, né? Meia hora, 8 horas está terminado, né? Dentro do horário permitido, né? Então, nós vamos fazer às 19h30, terça-feira, dia 11, sobre a vida familiar. Eu vou participar, mas casais vão participar, vai ter música, vai ter canto sobre a família, vai ser um momento muito agradável que nós vamos ter. Terça-feira, dia 11, 19h30, live sobre a vida da família, a vocação familiar. Com certeza estaremos assistindo.
É pelo Facebook da Diocese. Pelo Facebook da Diocese. @ dioceserondonópolis.org.br. Estarei postando nos grupos, né? Para que vocês façam a divulgação. Pelo Face da Diocese. Isso, e também nós, segunda-feira, também, Dom Juventino, teremos aqui uma live de formação falando também sobre a família. Que bonito, que bonito. Com a nossa... Semana da Família, né? Exatamente. Semana da Família, né? A família é tão grande que podemos falar todo dia que ainda não esgota, né? Com certeza, são muitos os assuntos, né, Dom Juventino? Tá certo. Nós queremos agradecer aos jovens, né, que estiveram coordenando as escolas e dar as boas-vindas à Paróquia Santa Cruz, hoje aqui com coordenação do Movimento de Cursilha da Paróquia Santa Cruz, a Célia e o Ronaldo. Muito obrigado, Ronaldo e Célia, pela presença de vocês aqui hoje. Agradecer a cada um de vocês que esteve conosco até esse momento, ao Antônio, nosso sonoplasta, e ao Tiago, nosso cameraman. Dizer aqui apenas uns recadinhos, rapidinho. Nós tivemos uma reunião do GED virtual, foi virtual, né? Nós tivemos essa experiência do Juventino de aprender também a mexer com essas coisas, né? Como a gente não pode se reunir presencial, nós estamos se reinventando e fazendo virtualmente. Então, fizemos essa reunião dia 28 de julho, e nessa reunião nós definimos, coordenação do GED, definiu que esse ano nós realizaremos cursilhos, os cursilhos 3 dias. Pela primeira vez, 48 anos, né, que existe cursilho aqui na Diocese, esse ano não teremos cursilhos 3 dias. Infelizmente, devido à pandemia, não faremos, tá bom? E também quero dizer o seguinte, que nós faremos a nossa Assembleia Diocesana de forma virtual também. Estaremos definindo o dia, será bem resumida, em torno de 4 a 5 horas nós teremos que fazer a nossa Assembleia Diocesana. Conforme a orientação do GEM, eu estive conversando com a nossa irmã Lene, buscamos orientação do GEM, e eles nos orientaram a fazer dessa maneira. Então, nós estaremos definindo a data, provavelmente deverá ser no mês de agosto ainda, um sábado à tarde, faremos a Assembleia. E a eleição, a nova coordenação do GED, irá acontecer da forma drive-thru. Agora, drive-thru funciona. Nós estaremos aí listando, e estaremos passando a todos os coordenadores de paróquia, as pessoas que terão direito a voto. Então, nós esperamos, que você aí que tem interesse em coordenar o GED, coordenar o movimento a nível de diocese, monte a sua chapa. 2 pessoas, coordenador e vice. Depois, o assessor, Dom Juventino, que estará falando para nós quem será o assessor. Tá bom? Então, você que tem interesse aí, monte a sua chapa, apresente a sua chapa. Nós temos um formulário aqui especial que você preenche o formulário e nos entrega. Tá? Vamos definir quando é que será a eleição, mas provavelmente será final de outubro. Tá? Grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco, mas de coração, a saudade é grande. Não podemos estar juntos para nos abraçar, mas vai o nosso abraço, igual o bispo mandou aqui, virtual. Sinta-se abraçado. Boa noite, decolores. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em busca de paz, a caminhar com Jesus Salvador. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Bem-vindo, seja bem-vindo. O nosso encontro com a tua presença fica tudo lindo. Mais uma vez nós estamos aqui para celebrar este encontro de amor. Somos famílias em